Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade neste vídeo à segunda parte do tema Um panorama do discurso de ódio no Brasil. Na primeira parte foi apresentada uma visão sociológica, histórica, literária e também filosófica, e agora estaremos enfatizando mais a questão biológica, psicológica e política da questão. Pois bem, a compreensão sobre o ódio não pode ser feita sem entendermos a sua origem. Será que a forma como evoluímos foi o que nos levou a agir assim? Então, é preciso entender como os animais que são mais próximos de nós pensam e agem. Os chimpanzés e os bonobos são os mais próximos de nós geneticamente que os gorilas. Na verdade, eles são 99% humanos. Será que são capazes de odiar? Ou essa capacidade é somente nossa? Eles possuem uma interação social muito rica e criam laços duradouros entre si e possuem uma alimentação parecida, o que torna as duas espécies tão interessantes, e o que difere dessas diferenças são fundamentais para compreendermos a nossa espécie. Fisicamente, é difícil diferenciar um chimpanzé de um bonobo. As diferenças aparecem quando observamos seu comportamento e a forma como suas sociedades são formadas. Os chimpanzés têm uma sociedade dominada pelos machos e as fêmeas precisam suportar muito a agressividade deles. Nos chimpanzés, quando o alfa macho chega, a primeira coisa que ele faz é matar os filhotes. Com os bonobos não é assim. As fêmeas dominam a sociedade e as fêmeas e os filhotes quase nunca são agredidos. A questão é como eles se tornaram diferentes. Eles se separaram da nossa linhagem há cerca de 6 milhões de anos. Gorilas, chimpanzés e bonobos se separaram e criaram diferenças extremamente desiguais entre essas espécies. Os bonobos que vivem ao sul do Rio Congo, na África, não têm que se preocupar muito com comida. Os chimpanzés têm que competir pelo recurso, e o que significa que eles veem outros grupos como competidores. Eles evoluíram com uma grande hostilidade diferente dos outros grupos. Os bonobos possuem a habilidade de serem mais sociáveis, de ficar mais juntos e apoiar uns aos outros. Eles possuem mais recursos, conseguem mais recursos no sentido de encontrar alimentos, com muito mais facilidade do que os chimpanzés ou os gorilas. Os chimpanzés, eles podem ser amigáveis entre si, mas quando um grupo encontra outro grupo de chimpanzés, haverá hostilidade. Eles serão agressivos uns com os outros, e isso ocorre porque estão competindo por recursos. Pode haver cerca de 40 machos juntos trabalhando para patrulhar as fronteiras do seu território. Isso é feito de forma consciente. Eles ficam em silêncio, deixam de vocalizar e passam a caçar, tentando identificar qualquer sinal de seus adversários ou vizinhos. E se avaliarem que seus vizinhos estão em número reduzido e houver uma brecha, irão atacar, invadir aquele território e matar os rivais e comer os filhotes. Alguma semelhança conosco até aqui? É a história da ecologia destes animais, levando-os a evoluírem assim. Os chimpanzés, eles são um verdadeiro reflexo da humanidade.
como a humanidade se comporta, que é muito semelhante. Apesar de serem afetuosos, empáticos, compassivos, engraçados, mas eles possuem seu lado obscuro e são capazes de coisas terríveis, como a violência e a agressividade, a fim de garantir o seu território. É exatamente como os seres humanos se comportam a fim de garantir seu status, exercer a dominância sobre os outros e sobre os espaços. É algo visto em quase todo lugar, principalmente quando isso traz alguma vantagem entre nós. Podemos ser muito bons, até mesmo mais que os bonobos. Mas entre estranhos podemos ser tão agressivos, muito mais que os chimpanzés. E isso nos leva a ser tão cruéis como somos, ou a espécie com mais ódio que já evoluiu. Há 50 mil anos havia outras espécies humanas. Desenvolvemos as duas características ao mesmo tempo. Podemos ser tão cruéis quanto bons ao mesmo tempo. Se somos capazes de amar e odiar, o que nos leva a escolher um lado ou outro? Será que somos guiados pelo que é certo ou errado, ou a nossa moral depende do ambiente? Ao pensar sobre a origem do ódio, não tem como deixar a infância de lado. Como pais, pensamos que os nossos filhos façam certo e não o errado. Quando pensamos o bem contra o mal, será que somos moldados para sermos bons ou maus? Ou será que o ódio já está presente desde o início do desenvolvimento, independente da nossa criação? Será que os bebês possuem uma noção sobre o que é certo ou errado, ou o que é bom ou mal? Num laboratório de cognição infantil, foram estudadas crianças a partir dos 3 meses de idade até os 5 anos. A ideia era verificar qual parte da nossa natureza, inerente à nossa constituição humana, mesmo numa idade tenra. Foram mostrados aos bebês diferentes tipos de interações e observar que sentido fazia para eles. Capacidade moral de fazer julgamentos sobre outros indivíduos baseados em como eles tratam seus semelhantes. Foram criadas várias situações em que foram apresentados personagens aos bebês. Um personagem prestativo ajudando um colega a abrir a caixa, e outro personagem que trata o colega muito mal, fechando a caixa. A questão era, será que o bebê teria alguma afinidade com o personagem bom ou com o personagem mais agressivo? O que descobriram que na maioria das vezes, 85% das vezes, os bebês escolheram o personagem bonzinho. Isso mostra que boa parte do comportamento são parte de uma evolução biológica, embora essa evolução passe também por uma relação social, cotidiana e histórica. As crianças parecem ter um senso moral que aparece cedo ao julgar os personagens, no sentido de entender que esse personagem deve ser punido ou se esse personagem deve ser compensado. Por um lado, isso é ódio. Por outro, fomenta o ódio. O atributo possível de ser compreendido é o senso de justiça. Uma das questões que os pesquisadores têm buscado é se esse senso de justiça existe na natureza ou teria evoluído ao longo da sua existência. Não há certeza que os animais possuem senso de justiça. Existem algumas controvérsias a serem debatidas. Os macacos pregos, que são bem distantes de nós, seres humanos,
parecem ter um senso de justiça. No experimento, esses macacos tentam resolver um problema e, se conseguem, são compensados. A recompensa é o alimento ou algo que eles gostam, mas se recebem algo que não gostam, tanto quanto pepino, que eles não gostam, quanto uva, o que recebe pepino várias vezes e o que recebe uvas, mesmo sem realizar a tarefa que recebeu, o que recebeu pepino fica muito nervoso. A agitação e a emoção que eles demonstram são muito semelhantes àquela que nós chamamos de inveja e ciúmes. O senso de justiça aparece aí na comparação da relação de um com o outro. Mas o senso de justiça nos seres humanos é universal e ele exerce um papel essencial, seja no trabalho, em casa ou até mesmo na estrada. Quando sentimos que fomos maltratados injustamente, também nos sentimos ameaçados, perseguidos. Isso pode liberar o lado mais sombrio da nossa natureza. O ódio e a violência podem aparecer quando nós nos sentimos injustiçados. Existe uma explicação para o ódio que tem explodido nos últimos anos e que nos levaria à violência, fazendo com que pessoas que são completamente inocentes sejam violentadas? O que transformaria o ódio em assassinato em massa? A incidência é pequena, mas o crescimento tem sido constante, o que é preocupante. Algumas causas são decorrentes de bullying, misoginia, xenofobia, preconceito, homofobia, doenças mentais. O Wellington de Oliveira só parou de atirar quando foi surpreendido por um policial. Baleado no abdômen, o Wellington se matou. Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro confirma a morte de 11 jovens. São 10 meninas e um menino. Outros 13 estão feridos, sendo 4 em estado grave. O Ministério da Justiça emitiu nota em que oferece apoio ao governo do estado do Rio de Janeiro e solidariedade aos familiares em nome do governo federal. Em entrevista, o ministro José Eduardo Cardoso disse que vai lutar pelo desarmamento no país. Nós temos uma cruzada pela frente. O Ministério da Justiça, no próximo período, lançará uma campanha pelo desarmamento. E é necessário que nós nos conscientizemos disso. Armas geram violência. Nós temos que parar com isso. E é responsabilidade de todos os brasileiros. O ministro da Educação, Fernando Haddad, lamentou o episódio e disse que hoje é um dia triste para o ensino. Estamos de luto pelo falecimento desses jovens, dessas crianças, num dia muito triste para a educação. O Ministério da Saúde informou em nota que entrou em contato com as secretarias estaduais e municipais de saúde do Rio de Janeiro e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A rede de hospitais federais na capital está de prontidão para atender às necessidades. E a grande questão atual é porque existem tantas pessoas que criam narrativas e tantas que defendem essas narrativas e esses comportamentos. Exemplo, os comunistas irão tomar conta do país. Há uma conspiração judaica que toda punição para eles é pouco, vale tudo para tirar a esquerda do poder. A mídia possui uma responsabilidade muito grande nisso. O excesso de exposição acaba estimulando essa fantasia de vingança de alguém que quer ser violento de forma pública e dramática e que atinge principalmente os adolescentes, porque entendem que as pessoas não estão interessadas naquilo que eles estão fazendo. O egocentrismo associado à necessidade de vingança quando há algo fácil, como acesso às armas, isso é uma receita para o desastre.
Percebemos que os games, os filmes, as lutas de MMA, programas policiais sensacionalistas como Datena, Balanço Geral, Ronda Policial, entre outros, estão sendo usados como caminho para tanta violência e ódio. Essa propaganda mata. A mídia se transformou num instrumento para que as pessoas se comportem de forma desumana. Ademais, estão sendo usados como um mecanismo de poder, ajudando a eleger representantes sociais que defendem e representam esses grupos e que são a favor da liberação do porte de arma. Vamos falar um pouco agora sobre o tribalismo. Há uma série de situações que nos fazem odiar uns aos outros. Dependendo dos fatores envolvidos, podemos enxergar os outros grupos como inimigos. Os nordestinos, os negros, deficientes, homossexuais, indígenas, quilombolas, comunistas e etc. Como seres humanos, nos acostumamos a dividir o mundo entre nós contra eles. Classificamos as pessoas por sua cor, raça, religião ou partido político, e etc., construindo toda uma estrutura ideológica para acompanhar essa categorização. Queremos valorizar nossa tribo. Como desenvolvemos essa capacidade ou comportamento de tribo? Os macacos rhesus vivem em seus grupos e não se dão tão bem entre si. O comportamento do indivíduo serve para proteger e defender o grupo. Pertencer a um determinado grupo determina o acesso a um determinado alimento ou acesso à fonte de água. Uma coisa interessante entre os macacos rhesus é que eles não fazem isso pela linguagem. Eles não se rotulam como de direita, esquerda, de centro, conservadores, progressistas. A forma de diferenciação é bastante básica. Não tem a sofisticação da categorização como nós humanos. Isso mostra que as raízes deles são bastante primitivas. O tribalismo é muito importante, em parte, devido às suas implicações. As nações são construídas com base nesses fundamentos. E essas são as distinções e separações às quais as guerras são travadas. E se não entendermos esses mecanismos simples pelos quais separam as pessoas, nunca seremos capazes de resolver grandes problemas com os quais temos hoje, ou com os quais temos nos deparados em toda a história. Apesar de que o nosso comportamento ele é influenciado pela nossa individualidade, há uma série de fatores que influenciam o tempo todo, não somente no trabalho, em casa ou na comunidade, mas sim nos grupos e na coletividade e nas tribos às quais pertencemos. Assim, o ódio pode se manifestar de forma expansiva, sempre que competem por qualquer coisa. Os torcedores de esportes costumam desenvolver um sentido forte de lealdade tribal. Isso pode ser determinado por diversos fatores. Primeiro, que os times têm uma determinada origem, são de uma determinada região. Os flamenguistas e os vascaínos são do Rio de Janeiro. Os cruzeirenses e os atleticanos são de Minas Gerais. Os gremistas e os torcedores do Internacional são do Rio Grande do Sul. E assim sucessivamente. Eles usam símbolos de filiação tribal, basicamente todos os procedimentos que os times usam têm origem no tribalismo e atraem torcedores de outras regiões também. Os esportes, eles representam a evolução da expressão da guerra. Tem conquista de território, tem prêmio para os vencedores, que são os troféus. Ao assistirmos a um jogo, que é como se assistíssemos a um combate sangrento,
e assim nos conectamos aos demais torcedores. Como se estivéssemos participando de uma guerra juntos. Os laços também se estreitam muito, mas a condição para não gostar de um grupo é não pertencer a ele. Alguns são da religião A, outros são da religião B, e assim criam diferenças. Uns são de direita, outros são de esquerda, e as eleições são os momentos mais tensos dentro dessas competições. Tudo isso vai muito além de pertencer a um determinado grupo, né? As pessoas que fazem parte desses grupos, elas criam diferenças e fazem dessas diferenças filosofia de vida. Dormem e acordam pensando em formas de prejudicar o outro ou como vencê-lo a qualquer preço. Isto é, ainda que desonestamente, covardemente e etc. Esse tipo de comportamento é chamado de fusão de identidade. É uma espécie de ligação extrema em que a identidade individual é completamente integrada à identidade do grupo. O que se observa é que essa ligação é tão poderosa como as dos soldados que estão numa batalha. Eles podem morrer uns pelos outros ou pela causa que defendem. Isso é muito parecido com o comportamento primitivo, quando os homens viviam em pequenas comunidades fechadas. No nosso passado ancestral, nós precisávamos de uma comunidade que fosse confiável. Então, o que acontece? Seja em torcedores, seja com religiosos ou militantes de um determinado partido político, esse mecanismo grupal é muito importante. Entende que pode lhe proteger. E quando vem um do seu grupo ameaçado, sentem-se como se fosse um ataque pessoal. E quando se trata de um líder do grupo, essa revolta ainda é mais feroz. Eles são violentos, eles não são violentos pelo que fazem, mas pelo que acreditam e veem nos companheiros alguém como ele, que poderia precisar de um socorro e não ter quem o socorresse. Se há uma coisa que os brasileiros concordam sobre a nossa política, é que ela está bastante agressiva. O partidarismo político está ficando cada dia mais tribalista. A distância entre nós e eles está ficando maior, nos aproximando do tribalismo primitivo. Uma simples discussão política pode se tornar tão acirrada ou acabar com a amizade de anos ou a convivência entre familiares. Quando olhamos para a política, observamos que existem os mesmos elementos psicológicos, mas com algumas outras particularidades. Na política, pelo menos em teoria, nossos comportamentos são baseados em nossos ideais, mas essas filiações nos induzem a acreditar em outras coisas. Isto significa que as tribos políticas a quais pertencemos podem ser ainda mais poderosas quanto as tribos formadas por clubes esportivos. A psicologia tribal influencia a estrutura partidária, mas o que faz com que nos identifiquemos com uma linha política ou outra, de onde vem? Pesquisas apontam que boa parte dos comportamentos e tendências derivam da genética, assim como certos tipos de personalidades. Enquanto os conservadores querem manter seus privilégios, valores e costumes, os progressistas querem mudar e diminuir as desigualdades. Há diferenças importantes de como a sociedade é vista,
mas ao acrescentar o ambiente, valores, culturas, moralidade, informações que recebemos da mídia e de líderes políticos, podemos nos envolver com grupos de amigos que podem nos atrair ou nos afastar. Isto não é um destino fechado. Pode variar também. Contudo, nossa identidade pode se tornar polarizada e tribal ao ponto de nos levar a conflitos. Sempre que passamos a fazer parte de um grupo, passamos a enxergar o mundo pelas lentes deste grupo ou tribo. Mesmo diante dos fatos claros para os outros, não vemos as coisas do mesmo jeito. As fontes de informação que afirmam nossa convicção nos dão mais segurança do que as demais. Contudo, isso é um problema, porque os nossos preconceitos e ódio pelos outros grupos nos tornam suscetíveis a fake news e a propagandas enganosas e ao conflito. A nova tendência de tecnologia torna ainda mais fácil manipular um determinado grupo ou até criar descrédito de pessoas de grupos aos quais pertence. O discurso de ódio é sistematizado através da narrativa em que cada grupo tenta se mostrar melhor que o outro ou denegrir a imagem do outro. A mídia tem usado aspectos da psicologia e o fato de que somos tribais para ganhar dinheiro. Nós gravitamos naturalmente que notícias que agradam os nossos grupos, a mídia consegue manipular em cima daquilo que queremos ver e ouvir, seja contra o inimigo ideológico direto ou contra o inimigo que, embora pense de acordo conosco, mas tornou-se um estorvo para nós. Há grande interesse em nos manter polarizados. O partidarismo ele se intensificou no Brasil nos últimos anos. Em 1954, Getúlio Vargas se suicidou devido à pressão por sua divergência em relação à política externa, mesmo sendo ele parte da elite política. Não agradava as demais lideranças que constituíam o poder no país. Semelhantemente, em 2016, vários grupos das elites atuais, remanescentes daquela época, se reuniram para impeachmentarem uma presidente. Nesse bojo, os oportunistas costumam se dar bem. Uma das primeiras coisas que líderes fascistas fazem com seus apoiadores é tirá-los da realidade para poder controlá-los. E há sempre quem os apoie. Depois de que um líder confunde a realidade, ele irá encorajá-los ainda mais a encarar os questionamentos aos seus valores e crenças como ameaças. O que fica, então, não é apenas a polarização, mas o risco de que um grupo político coloque em risco as instituições democráticas ou algo pior, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil atualmente. Quando nos isolamos em nossos grupos, quando o outro grupo se torna um inimigo fictício, capaz de fazer coisas horríveis, uma preocupação que precisamos ter é com as redes sociais. Acabamos conversando com espelhos de nós mesmos, porque falamos com pessoas que pensam e se comportam como nós. O Facebook e outras redes sociais nos influenciam a buscar conforto nas nossas identidades partidárias. Assim como nos passam a ideia de que as pessoas de outros grupos não são somente más, mas são uma ameaça pessoal, e isso justificaria o uso
de forças externas para mantê-las fora do poder. Pessoas que se isolam dentro de seus grupos tendem a ficar com opiniões mais extremadas, temerosas e hostis em relação àqueles que fazem parte de seus grupos. Os algoritmos do Facebook dão às pessoas ideias e imagens daquilo que elas desejam ver, ouvir. O problema é que temos recursos modernos e que a sociedade deveria ajudar a controlar e que deixa os nossos instintos completamente livres para dizer não somente coisas desagradáveis aos outros, hostis, como também deixam as pessoas mais propensas a agirem de forma violenta. As pessoas pegam uma situação isolada e disseminam nas redes sociais, e esses casos isolados passam a impressão de que todos são assim, criando uma generalidade, né? É um fato tão simples e tão irrelevante, ganha uma proporção e uma importância sem que o mesmo tenha o mesmo sentido, muito menos o mesmo significado. As tecnologias que deveriam ser um grande meio de aproximação acabaram potencializando uma das piores tendências humanas. A identidade tribal é importante em todos os lugares. E não há nada mais efetivo para ativá-la do que ter estranhos para temer ou odiar. É realmente um dos sentimentos mais poderosos que podemos ter. Quando analisamos a história do Brasil e todos os conflitos que ocorreram aqui, em todos encontramos elementos de identidade grupal que levaram as pessoas empáticas a fazerem coisas terríveis com membros da própria espécie. Cada grupo tem sua história própria e complicada, mas em cada caso há uma simetria de poder entre os dois lados. Também há uma série de processos psicológicos que são bastante comuns entre os envolvidos. Nós tendemos a achar que as nossas ações são motivadas pelo amor ao nosso grupo, enquanto as ações dos outros são motivadas pelo ódio a nós. Então, se você está vendo as coisas desse jeito, dá para entender como reduzimos os outros e como violentos e vis, e classificamos o nosso grupo como essencialmente virtuoso. Isso pode levar a todo tipo de preconceito. Nós não vemos justiça do outro lado, mas vemos injustiça do nosso lado. Então, o grupo pode possuir mais poder, porém, mesmo assim, pode se sentir vítima. Quando os indígenas tiveram suas terras invadidas, deu-se ali o conflito pela terra no Brasil. Quando os negros, que já eram tratados sob condições subhumanas no Brasil no período colonial, foram libertos no final do século XIX, sem qualquer amparo do Estado para sua sobrevivência, há uma simetria clara, né? Ao invés de receberem uma indenização, né, os seus donos foram indenizados. Além do mais, a forma como os imigrantes eles entendem que foi muito sofrido adentrar por dentro das matas para poder desmatar e assim fazer com que o país fosse desenvolvido, né? É um sentido de vitimização para justificar que eles merecem aquilo que receberam, sendo que os negros que já estavam aqui, que teriam muito mais direito, né, por estarem aqui, não receberam. No entanto, ambos se sentem vítimas, mesmo tendo usufruído de privilégio diante da posse da terra. Qualquer um que fosse contra o sistema colonial, ele seria considerado inimigo. Indígenas, negros não tinham nada.
Suas vidas eram totalmente controladas e um caldeirão psicológico que leva ao conflito até hoje ultrapassa de geração em geração e nos trouxe até aqui. O pensamento dominante se recusa a aceitar a possibilidade de que os grupos historicamente explorados e menos privilegiados possam ter acesso a direitos básicos como o direito político, civil, econômico, entre outros, de cultuar suas próprias religiões, mas ambos os lados se sentem vítimas e cada um luta e sente-se vítima e lutam para manter os seus privilégios ou mudar a ordem vigente. Por fim, estamos vivendo uma revolução do paradigma prevista no Manifesto Comunista de Marx, que continua, junto com tantos outros, sendo indispensável para compreender o mundo contemporâneo. E dizia em seu manifesto: tudo que é sólido desmancha-se no ar. O mundo e a modernidade, dominado pela burguesia desde a Revolução Francesa, ainda é muito desigual. Sairemos dessa pandemia ainda mais pobre do que antes. O positivo é que sempre há grupos mais flexíveis dispostos a dialogar. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.